Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde para você que está nesse sábado em casa ou trabalhando. Deixa eu tomar a minha água, né? Mais uma prosa, né? A prosa de hoje é especial. Eu tenho até o currículo dele aqui, ó. Ele é bastante tempo na palhaçaria, tem bastante bagagem. Será que ele chegou? Vamos ver. Você chegou aí? Vocês vão saber já. Então, Agora sim, meu amigo! Ei! A gente rapaz, vive aprendendo, né, Joel? sim, exatamente. Não, não- acho que deve ser, a segunda live que eu estou participando. O convite do Thiago e agora o teu, né? Ô, É uma Joel, questão mais, tudo não bem é com uma questão de você? eu não querer, é questão mesmo de não procurar fazer. É, Ok? é verdade. Tá me ouvindo E bem? aí, tudo bem com você? Sim, sim. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Sim, eu estou até aumentar o volume aqui. E agora? Pronto, eu não sei aqui. É uma cena que. Mas pronto, eu acho que tá. É que tá. É isso. Eu fico vendo aqui, só que eu fico vendo muito. É, é, fico vendo letras e etc. aqui. Tudo bem com você? Como tem passado? Tudo bem? Tá muito escuro aqui a imagem ou não? Ou tá bem? Não, não. Tá tudo bom. Ok. Tá legal o Então, fundo. hã? Tá legal o fundo. Não, eu digo, se não tá escuro. Não, não tá escuro, não. Porque Aqui tá tudo bem? A imagem tá tá, boa? sim, a sua tá bem com mais luz daqui, que pelo menos eu estou achando pelo que eu estou vendo, é, é, você está com mais luz do que aqui, não sei se é impressão minha. Não, mas o seu tá super bem, tá super bacana. Ok. É, o pessoal tá entrando, o doutor Miocárdio entrou também, a Patrícia Ferreira entrou, a doutora Tulipa entrou. Pessoal, boa tarde para vocês e vamos começar o nosso bate-papo aí. Ó, o doutor Miocárdio falou assim, ó, imagem e som estão ok. Boa. Muito bom. Está preparado para a nossa prosa, Joel? Sim, se eu não tiver, eu fico. Ó, para vocês verem, ó, Diga. o homem tem bagagem, ó. Rapaz. Ô, Joel, conta um pouquinho pro pessoal, como você começou na palhaçaria? Você surgiu na palhaçaria? Ah, pois é muita história, eu vou ter que ser bem rápido, porque é muito pouca coisa. Palhaço mesmo, palhaço mesmo, eu comecei quando estava adulto, né? Mas a minha relação com o circo e o palhaço começa na minha infância, né? Eu fui mesmo um grande frequentador de circo. Realmente, eu não conto isso por lorota, eu conto porque foi. Eu não invento para dizer. A minha infância foi circo. Entrava muito em circo. Eu não me lembro, porque eu era muito menino, né? Eu era miúdo, era garoto, né? Então eu não me lembro conseguir decorar, mas eu acho que eu vi todos os circos da altura dos anos 60, 70, 80, 60, 70, 70, melhor dizendo, não 60 não, nasci em 66, 70. Eu vi todos, circo de luta livre, circo de tourada, circos grandes, circos pequenos, circos de luta livre. Então eu vi todo tipo de circo quando era criança. Então essa é a minha infância. Depois, quando eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer teatro, comecei bem, na verdade eu faço questão de dizer que eu comecei bem, comecei com um diretor profissional que é o Marcelo Daniel Mussa,
do Brasil aí, de Araras. Um abraço, se ele estiver ouvindo, ou for ouvir um dia. E depois essa relação com o palhaço apareceu através do teatro, porque nós fomos fazer uma peça de Alto de Natal e eu fazia com outro ator um palhaço, e foi a primeira vez que eu meti o nariz. E eu nem tinha associado, né? Nós estávamos fazendo a parte teatral. E as pessoas diziam que eu era um palhaço. Depois eu comecei individualmente a fazer trabalho de publicidade para algumas lojas que pediam eventos, e eles falavam que eu era palhaço, e eu não usava o nariz ali. E depois eu fui lembrando da minha relação com o circo e tal. E depois, e mesmo morando na cidade de Araras, do Brasil, eu comecei a trabalhar no circo, na família do Circo Fantástico, que não é o Circo Fantástico que está no Rio Grande do Sul, é o Circo Fantástico de São Paulo, que é o Arides, né? Na família, que me deram o nome de Palhaço Espaguete. A quinta e quarta geração. Quarta e quinta geração de família de circo. Foi lá que eles me adotaram e eu comecei a trabalhar no circo com eles. Legal, ó, legal. E eu trabalhei com o palhaço Arides e o Jair, né? E a mãe deles, que é a Elza. A senhora Elza, quem é do circo vai saber de quem eu estou falando. Legal. Mandar um abraço para o pessoal que estão entrando aí na live aí também. Posso mandar? Sem separar. Um abraço a todos. Pode mandar também, pode falar, fica à vontade. Um abraço a todos, mesmo quem não me conhece e quem conhece. Obrigado, vocês estão aí, vão vir muitas coisas e não vão se chatear, por favor. Porque... É verdade. Ô, Joel, e é a segunda live sua? É. A primeira foi com o Thiago, né? Exatamente. Por isso que você falou para ter paciência? Não, eu digo paciência para as pessoas que tiverem ouvir, porque tem gente que se magoa fácil e eu não passo a mão na cabeça de certas coisas. Não vai. É verdade. É verdade. O ser humano é complicado. O ser humano é complicadíssimo. Sim. O ser humano é complicado. E falando um pouquinho de... Você é ator também, né? Sim. Falando um pouquinho o Joel como ator. Quantas peças você já participou, Joel? E tem alguma preferida que você... Essa peça eu gostei mais de participar. Eu acho que todas foram ser significantes para mim. Todas. Assim que eu participei no Centro de Pesquisa Teatral PAC. Todas foram... O Santo Inquérito de Dias Gomes foi a primeira peça profissional. Eu não era profissional no documento, mas eu já me sentia profissional na terceira apresentação. Foi ali que eu falei, agora eu sou ator. Porque tinha uma investigação. Eu aprendi bem, eu comecei bem. Né? Eu comecei bem. Eu não escolhi começar assim, comecei bem. Comecei com quem sabe, com quem que tem critérios. Isso foi bom. Depois nós fizemos... E depois fazia muito trabalho interno. Né? Tinha peças internas que não era para o público grande, nós fazíamos para público pequeno, como trabalho de investigação. Fiz Nelson Rodrigues também, nós pegávamos uns recortes de Nelson Rodrigues e fazíamos. Depois nós fizemos a Caravana da Ilusão, de Alcione Araújo, que ganhamos vários prêmios, né, no interior de São Paulo. E foi a base de 11 peças, assim. Eu estou falando... E também tem as peças com grupo, e depois teve peças individuais minhas, né? Criações minhas e tal. Legal. Você fala, quando você fala no interior de São Paulo, aqui no Brasil, você é da onde? Araras. Nasci em Araras, estado de São Paulo, interior. Araras. E você foi para Portugal quanto tempo? Você está em Portugal já? Eu vim em 2010. 2010? Então, é 3 anos. Qual cidade aí em Portugal? Lisboa. Eu vivi em Lisboa, agora eu vivo do outro lado da margem, 8 minutos de Lisboa, que é Almada. Legal. E falando um pouquinho do tipo de clown agora, do tipo de palhaço. Fala um pessoal que o pessoal está assistindo, que o pessoal não conhece. Explica um pouquinho, pessoal, na sua visão, a diferença do Branco e do Augusto.
Olha, é o seguinte, isso é uma coisa que eu estudo há tempo. Eu tive um professor austríaco, que é o Lawrence Wenda, que eu já tive vários workshops, mas esse foi o que eu gostei, porque ele trouxe a técnica e da palhaçaria dos palhaços europeus que se espalhou para o mundo, na verdade. Eles, é a mesma, se for, são semelhantes, mas ele tem um critério mesmo, que das técnicas, olha, você é branco, então é o cara branca, Augusto, primeiro Augusto, segundo Augusto, depois tem os gêmeos, depois tem etc. Né? Mas o cara branca é o cara branca, como a gente vê no circo, como a gente vê no teatro, como a gente vê no cinema. Há critérios. Eu vou falar da onde mais eu conheço. Então, o que está acontecendo? Eu vejo em Portugal, e me falaram dos meus colegas do Brasil, também disse que está acontecendo que as pessoas estão fazendo palhaço e estão em duplas, em trio, estão esquecendo dessa... Não sei se estão esquecendo ou não estão fazendo por falta de conhecimento ou por... agora é contemporâneo, vale tudo. Tudo bem. Mas o cara branca, ele é o cara branca, é uma técnica. Existe uma técnica. O Augusto, o primeiro Augusto, também é uma técnica. Ele tem a sua característica, seu modo de agir e jogar com o cara branca. E o segundo Augusto também. Né? Porque a gente, em determinados lugares, eles vão falar o nome diferente. Né? Como aqui chama cara branca, no Brasil vai falar como chama no Brasil? O branco. Pronto. Branco. Exato. Então, isso, eu já aproveito e digo, por que o meu workshop trata disso? Porque é uma coisa que eu estudo e sei o que eu estou fazendo. E é uma coisa também que eu gosto, porque eu sei que ontem me disseram isso, está como que é a palavra que eu vou usar? Desfalque, está desfalcado. As pessoas, um colega palhaço estava me dizendo do Brasil que está meio desfalcado. Você não vê, para começar de conversa, já não vê duplas de palhaço. Já não há. Quase não há. Mesmo. Aqui em Portugal eu não vejo uma dupla boa que fala, esses sabem trabalhar, conhecem a técnica e sabem trabalhar. Não vejo, não tem. Estou falando, depois a gente pode falar do circo. Estou falando... E aí, isso, pode falar. E aí, o meu workshop, eu trato disso. Cara branca, o que ele faz, por que ele faz assim, por que ele atua assim. Primeiro Augusto, como que ele atua com o cara branca. Segundo Augusto, como o segundo Augusto reage para o primeiro Augusto e para o cara branca. Existe diferença. E quando você coloca isso em cena, tecnicamente, depois da técnica, você tem que trabalhar primeiro, senão não chega, né? Que o público vê e entende os códigos certinho. Está lá. Agora, existe... Eu já vou dizer aqui para quem está ouvindo, eu não sou contra, eu não acho que não tem nada errado. Tem gente que gosta de fazer de uma bagunça, ok, tudo bem, mas fica mediano, não resulta. Né? O que resulta é quando você sabe fazer a técnica. O Lawrence me dizia para nós, é o seguinte, você, para quebrar as regras, você tem que saber. Porque quando você sabe fazer e o público não vai ficar perdido, entendeu? Peraí, o que aconteceu agora? Peraí, mas aquele está falando com aquele, está fazendo aquilo, mas não era assim. O público fica confuso. Se o público fica confuso, não tem piada. A piada quer dizer, não tem piada aqui, não tem graça. Quer dizer isso, não tem graça. Então, o meu workshop vai tratar disso. Mas eu estou buscando as coisas velhas do passado. Não, as técnicas são as técnicas. A modernidade está aí, a inteligência artificial já está atuando no mundo, podemos agregá-la? Podemos, mas não podemos esquecer que existe uma técnica. Não podemos pegar a máscara do Arlequino, do Pantaleone, do Dottore e botar na cara e fazendo coisa que não tem sentido. Então, quando eu falo assim, então, por que você coloca a máscara do nariz de palhaço e está fazendo coisa que não tem nada, não diz respeito à técnica, à linguagem realmente? Será que você sabe o que você está fazendo? Então, é isso. Eu acho que, primeiro, você tem que ter base. Se você não tem base, que é a técnica, você não consegue
transitar. Por isso que às vezes eu vejo aqui, às vezes pessoas vão fazer contemporâneo, tá, mas tudo bem, se você tem que voltar na fonte, você tem que saber o que você está fazendo. Entendi. Porque se você faz muito contemporâneo, fica vazio. Vazio. Eu vejo aqui, tudo que eu digo, eu não estou falando porque eu quero saber mais, é que eu estou vendo. E outra, eu acho que é coerente as pessoas saberem. Se eu sei, não adianta eu disfarçar que eu não sei, para fingir humildade. Não, humildade é outra coisa. Ser humilde é você assumir. Né? Humildade, não estou falando da humildade de ser um capacho que todos vêm e pisam em cima de ti. Não é isso. Falando humildade, saber até onde você sabe. Se você sabe, sabe. Então, o que eu falo é que eu sei sobre o que eu estou falando. Tecnicamente, eu sei como é que faz. Entendi. É isso. É verdade. E palhaço de circo tá uma desgraça também. É verdade. Não E sabe. você sentiu a diferença quando você foi para saiu do Brasil e quando você foi para Portugal fazer o trabalho aí, você sentiu a diferença? Do trabalho daqui do Brasil, da palhaçaria, e da palhaçaria em Portugal? Ah, sim. É muito diferente. Não vamos falar da cultura. A cultura é completamente diferente. Isso afeta o trabalho. Mas, precisamente, é uma coisa que eu venho falando. Aqui, faz tanto tempo que eu não estou no Brasil, eu não consigo ver como que estão as pessoas. Eu tenho conversa com alguns, assim, mas eles me dizem que há um desfalque relacionado à dupla, né? Tenho muito solo e tal. Então, aqui, as pessoas fazem workshop, estudaram. Tem muitos. Estudei com o Jacques Lecoq, estudei com não sei quem. Só que na prática você não vê isso. Na prática você não vê aquele estudo ali. A pessoa só sabe teoricamente. Não adianta você ter um martelo e não saber bater um prego. Estou sendo muito simplista, né? Enfim, então eles têm técnica, mas não sabem. Isso começa por aí. Segundo, não trabalham isso. Não trabalham. Terceiro, os workshops que eu vou falar do que eu percebo, que eu vejo. É muitos jogos. Eu não estou falando que é errado. Joguinho. As pessoas, que gostoso, que maravilha. É aquela coisa, que bonito. Bonito é bom, né? Mas se você falar que tudo é bonito, bonito não te dá o dinheiro e não te dá a experiência. Só bonito. É bonito. Bonito. O que acontece? No meu conceito, os workshops de palhaço, verdadeiramente, para mim, que eu passei por experiências assim, tem que sair, você não pode sair, que alegria, tá tudo maravilhoso, eu vou voltar a fazer e tal. Acabou, vazio. Não, ele tem que mexer com você, ele tem que mexer com o seu estado psicológico, fazer pergunta. É porque é o mesmo ator também, outro trabalho, mas é também. Então, quer dizer, eu vejo os workshops que são aqui, são assim. São assim, vazio. Você quer isso? Ok. Não há errado. Essa pessoa quer fazer uma coisa vazia, vaga, superficial, ok. Mas quando eu vejo os resultados de alguém, vai lá, faz uma coisa, faz uma cena, faz um espetáculo. Não, você está vazio. Não tem dramaturgia. Eu vou contar uma coisa. Eu fui fazer um trabalho, eu fui apresentar no Norte, aqui, eu não vou citar o nome, e um colega da artística, um senhor, me disse para mim, em off, terminou, Joel, tal espetáculo seu, assim, podia acrescentar isso para mim, acrescentar isso. E eu ouvindo, conversando, acrescentar, eu falei, respirei, estava ouvindo ele, um senhor que sabe, ele viu. O que acontece? Eu aceitei completamente. Falei, rapaz, você está certíssimo. Você está certíssimo. Eu não falei isso com arrogância. Eu falei mesmo, você está certo. Esse trabalho é isso. Falta isso. Concordo com você plenamente. Concordo. Aí, antes de eu concluir o restante, perguntei para ele, me diga uma coisa. E o palhaço? Aí ele disse, Joel. Joel. Eu falo, Joel, falo espaguete. Tava lá.
inteiro. Ok, isso é importante. Isso é importante. Porque o que ele citou para mim são coisas que eu concordo plenamente. Precisa de melhorar, precisa acrescentar. São coisas que você precisa acrescentar, são objetos, são mudanças. E também, ele não disse, mas eu digo, que precisa de um diretor ensinador. Precisa. Esse é o grande problema aqui também, dos palhaços contemporâneos e dos palhaços de circo. Eles acham que sabem fazer. Eu estou falando porque eu vi. Eu não nasci ontem. Já sou quase um velhinho, ou um velhinho. Tem 57 anos, para quem não sabe, tem 57 anos. Tem um monte de tempo de estrada, né? Eu não estou falando para você aparecer aqui. E eu vi no circo aqui, eu estou falando para vocês, no Brasil deve ter também umas catástrofes dessa também. Não vamos comparar muito, porque o país é pequeno. Eu vi aqui um roteiro de circo que é a Abelha, né? Que chama Abelha, não é Abelha, me chama Abelha, que é o mesmo, que foi escrito há muitos e muitos anos, tá? Foi escrito, a gente sabe de família de circo, eu conheço, que tem os escritos, existe livros escritos, todo mundo sabe disso, que eu vi os palhaços não conseguirem fazer esse número. Não sabiam. Ah, mas João, como você fala uma coisa dessa? Eu vi. Eu vi. O público não riu do início ao fim do número Abelha, Abelhinha. Abelha. Não riu. Não riram. E eu vi a catástrofe em cena. Eu vi a catástrofe. Os dois metidos a palhaço não sabia. O dono do circo, né, também não sabia. Mas como pode? Como pode ter uma catástrofe dessa? Tá. E aí você fala, mas os outros circos? Você viu? Eu vi também. Os palhaços de circo. Isso aqui, para quem estiver ouvindo, olha aí, pessoal. Falando agora. Pessoas, quem está aqui, quem está vendo, de Portugal. Isso não é uma crítica destrutiva. Se você não sabe fazer, assumam. E depois a fragilidade, o pessoal vem falar de vulnerabilidade, o pessoal que dá curso aqui do workshop, os contemporâneos, né? O pessoal de circo. Vulnerabilidade, parece que tem vulnerabilidade, sabe? É verdade, é verdade. Por isso que você falou, tem que saber ouvir, né? Saber ouvir. Você lembra que quando a gente se conheceu, você me deu um toque, uma dica? Antes eu fazia a prosa com o meu palhaço. Aí a gente conversando assim, antes de fazer a live, falou assim, ô Marcos, já pensou falar de cara limpa? Fica muito mais verdadeiro duas pessoas conversando de cara limpa de ver um palhaço em cima e uma pessoa normal embaixo. Fica meio sem nexo. Sim. O que eu levei para mim? Eu ouvi. Mas eu ouvi, eu ouvi, pesquisei e mudei o formato da live que eu tô fazendo. Estou usando essa cara bonita que você vê aqui. Exatamente. Porque, Marcos, isso é o meu conceito. Tem gente que faz. No meu conceito, se eu sair aqui, você vai, João, eu quero entrevistar o Espaguete. Eu tenho que respeitar a máscara. Respeitar a máscara é o quê? Se eu colocar a máscara e continuar conversando aqui, como eu estou com você, não tem sentido usar máscara. É isso que eu falei. Por que as pessoas não fazem isso? É o que estão fazendo com o nariz de palhaço, Marco. Estão fazendo isso é uma banalidade. Desculpa lá dizer que eu vou ferir o sentimento de alguém, mas felizmente é assim. Eu digo, eu não tenho que ficar escondido porque eu não devo nada para ninguém nesse mundo. Então, se eu pegar a máscara do Arlequino e vir aqui conversar com você, do jeito que eu estou conversando, quem trabalha e entende de máscara fala, gente, o que esse rapaz está fazendo? E eu não tenho que reclamar, porque as pessoas vão estar certas. Estão pegando o nariz do palhaço e colocando em qualquer lugar. Olha, é assim. Você pode fazer no circo, no palhaço, no hospital, na prisão, na fronteira, na guerra, onde você quiser.
Não sou eu que vou... Não sou, é um conceito meu que para mim, se você faz, você tem que estar muito imbuído no que você quer e muito sabendo o que você vai fazer. Porque você está usando uma máscara de palhaço e precisa ver se você está sendo palhaço realmente. Ponto. Uhum. Então, essa a questão que eu coloco. Não é que você está errado. Não. É que as pessoas estão usando o nariz do palhaço para fazer coisas que ela tem vontade de fazer, mas usa o nariz do palhaço. Porque pelo menos eu me livro dessa. Porque é o seguinte, o tal da vulnerabilidade. Uhum. Vulnerabilidade, tem um mendigo na rua está vulnerável, um barco que contém uma senhora, um homem, uma criança e vários adultos. Os primeiros que são salvos têm que ser as mulheres, as crianças e os idosos. É um momento de vulnerabilidade. A pessoa que mora ao pé de uma montanha, de um morro, vai desmoronar, vai dar derrocada, eles são as pessoas mais vulneráveis, estão lá embaixo. Então, vulnerabilidade é extensa. Agora, no palhaço, as pessoas usam a sua vulnerabilidade. E essas pessoas que estão me ensinando, será que elas sabem realmente na vida delas o que é vulnerabilidade psicológica? Eles vão tratar da vulnerabilidade psicológica. E tem gente que não pode ouvir determinadas coisas, tem gente que não pode lidar com determinada coisa, que não consegue. Entendeu? Então, essas pessoas estão preparadas para ser palhaço? É essa a questão. Verdade. Porque se você ser vulnerável, você vai lidar. Uma pessoa tem que lidar com isso na vida. A vulnerabilidade dela. Agora ela querer ensinar a vulnerabilidade na hora que está dando um workshop de palhaço, não é assim. Eu estou dizendo isso. A pessoa não sabe nem ouvir a dica. Eu conheço pessoas, de falar, de ver, de ação, que não é nem um pouco, não tem nem um pouquinho de sentimento, não tem nem um pouco de relação com a vulnerabilidade dela, com o outro, dele ou ela, tanto faz. E depois vai fazer o que trabalhar. Agora, a questão que eu estava falando da máscara, estava falando do palhaço no circo, palhaço em vários lugares, né? Tantos palhaços. A questão maior hoje, Marco, no ser humano está assim. Poxa, eu não sei fazer. Eu estou dizendo que estou vendo isso. Eu estou vendo. As pessoas não sabem fazer. O que eu faço para saber fazer? Procuro o Joel, que ele sabe. O espaguete. Eu estou falando isso, não estou fazendo propaganda. Eu sei. Só que as pessoas não conseguem admitir que o seu espetáculo não está bom, que a sua performance não está boa e teima fazer sozinho. Eu estou falando isso porque eu estou vendo isso. E o problema do ser humano é não admitir. Ele não admite que ele não consegue. Que está errado. Não é errado. Verdade. Ele não sabe e não consegue fazer aquilo. Porque você não pode entrar em cena, você sozinho ou duas pessoas, você mesmo falar para o seu corpo, olha, espera aí, que eu vou ali sentar e vou ver se você está fazendo bem feito. Olha, espera um pouco, olha, aquela luz não ficou bom. Olha, onde você caminha para lá, você não está olhando para o público que era para você olhar. Olha, essa dramaturgia que você fez não diz respeito àquela ação que você fez, que você está dizendo não condiz. É isso. As pessoas querem ser super-homem. Entendeu? De falar, mas tem um palhaço tal que faz ano, mas um palhaço tal que você está falando, eu não vou citar nome, porque eu poderia. Ele sabe, ele veio de uma família de circo. Esse não, esse passou muito. Você não pode comparar. Você está começando agora, 5, 10 anos. Tá entendendo? É a mesma coisa no circo. O circo, Marcos, tá diferente, mudou. Os palhaços antigos estão morrendo. Os que não estão morrendo estão trabalhando sozinhos. E os novos que estão chegando, estou falando daqui, da realidade aqui, os novos que estão chegando estão fazendo número que só chamam o público para fazer. Não fazem dupla. Porque não. Em dupla, porque, né? por causa, ali é um pouco de coisa, um pouco de ego. Às vezes o dono do circo não é palhaço, ele não quer investir no palhaço. Então, tá uma calamidade. Eu estou falando isso que é verdade. E aí volta sempre assim, nós temos um palhaço, aí eu vou lá ver. É uma calamidade. Eu falo assim, mas como um palhaço desse está fazendo um número que não tem tempo cômico, não sabe para onde vai? Aí você fala assim, mas por quê? Porque
é porque eles querem pôr um tio ou irmão, vai cobrir um buraco lá, para não precisar pagar, e nem precisar pagar. E também outra coisa, não busca aprender fora. Aí você fala, por quê, Jó? Por causa de ego, primeiro é ego, né? É o ego que está na frente da condição da vida, está dirigindo a vida, é o ego. A humildade fica lá atrás. A humildade está lá atrás. A humildade está lá atrás. E aí você vai ver catástrofe. Catástrofe. E aí você fala para você, mas Joel, não tem palhaço aí? Tem. Mas fala para mim, no meu conceito, na minha experiência e no que eu gosto, que eu conheço de técnica. Para mim, um gajo que toca um instrumento, que joga malabares muito bem, que toca um instrumentozinho, falo malabares, qualquer tipo de malabares, não é palhaço. Porque eu digo para você, com certeza, se tirar todos isso dessa pessoa, entra em cena lá sem nada para a gente ver. É verdade. Cada vez mais você vai ver um palhaço, ele tem 20 malabares, 10 bolas, 20 monociclo. Eu não estou falando isso como uma crítica, eu estou falando, cadê o palhaço? Primeiro é o palhaço, depois os instrumentos. Aí teve um colega que me disse, mas Joel, todo palhaço tem que tocar um instrumento. Eu falei, ok. Tem não. Ok. Não é que ele tem. Ele tem que procurar qual objeto ele se identifica primeiro. Não é o palhaço, a pessoa. Não é a parte. Se eu não consigo tocar um instrumento, por que eu vou teimar não tocar um instrumento? Se eu gosto de brincar, se eu gosto de fazer uma outra coisa, que está mais conectado com ele. Mas não. Tem gente que fala, agora vamos tocar, todo mundo vão tocar trompete porque os palhaços tocam trompete. Mas você não se dá com trompete, você não gosta de trompete, por que você vai fazer isso? É então, modinha, né? Primeiro seja palhaço. Você quer ser palhaço? Seja palhaço. O instrumento, depois você descobre qual é o instrumento da sua vida. Qual é o instrumento? Verdade. De repente você não vai tocar instrumento. Esse é o problema. Tem gente que faz malabares e bota o nariz de palhaço e acha que é palhaço. Se você tirar os instrumentos, você tirar aquele negócio grande que eles usam. Alguns usam um negócio grande, vamos usar um negócio grande que dá piada. Tira tudo para você ver. Desaparece o palhaço. Não tem nada. Vazio. Tem nada. É isso. Verdade. É isso. É verdade. Ô, Joel, ó, você fala... Diga. Você falou tudo. E eu vou mandar um abraço pro pessoal que está entrando aí. E o doutor Miocárdio mandou uma pergunta para você aqui, ó. Joel, como o palhaço pode aprimorar sua técnica? Exemplo, saber utilizar o improviso? Saber utilizar o improviso? É isso? Joel, como o palhaço pode aprimorar suas técnicas? Exemplo, saber utilizar o improviso? Bom, é assim. Primeira coisa, você tem que saber as técnicas do palhaço. Tem que saber, tem que estudar. O que é um cara branco, o que é um Augusto? Na prática, não só na teoria. Praticar. Só que quando você for praticar, você tem que saber alguém que conheça vê-lo. Eu não estou falando, porque eu vivo aqui em Portugal. Você vive aí no Brasil. Entendeu? Eu falaria para você, vamos encontrar comigo. Vamos encontrar, eu vou te ensinar como que é isso. Que eu sei. Tem gente aí no Brasil, muitos que sabem. Tem que aprender. Sabe por quê? Porque quando você está sozinho, você vai atuar, você fala, peraí, eu sou Augusto, eu sou branco. Fica aquela coisa. Você é as duas coisas ali. Você tem que saber. Porque quem comunica com o público é o cara branca. É o cara branco que fala, bom dia, senhoras, boa tarde, agora vou aqui, vou apresentar. Depois você vai desenvolver. Porque é o seguinte, o Augusto é naif. O segundo Augusto é naif. O primeiro está entre os dois. Entre o cara branca, entre o segundo Augusto. Tem que entender isso. Na teoria, sim. Depois tem que ver a prática. Então, se você conhece... Porque tem gente que fala assim, eu não sou Augusto, eu sou só Augusto, eu sempre Augusto. Todo mundo quer ser Augusto. Achando que é mais fácil, que é mais divertido. Não é. Se você não sabe, não é. Você vai fingir que é Augusto e não é. Eu conheço. Eu vejo. Esse gajo não é Augusto. Ele está querendo, está fingindo ser Augusto. Porque às vezes ele está ali, depois ele tem uma fala, tem um gesto, tem uma atitude que é de cara branca. E depois fala que é Augusto.
Não é. Você fala, peraí, de repente você não é Augusto, você é primeiro Augusto. É só para definir a diferença do primeiro para o Augusto Naif. Então, primeiro você tem que conhecer a técnica, ok? Depois que você conheceu, você tem que começar a trabalhar para começar a dominar. Depois que você domina, aí você vai ficar livre dela. Você não vai ficar mais fazendo e... Aí agora, o que eu faço mesmo? Então, eu acho que a questão maior é essa. Como aqui em Portugal tem muita gente que faz aí. Entendeu? Ah, meu número faz número. Mas é uma calamidade. Porque você vê, eu estou falando no sentido, qual é a dramaturgia? Ah, é o palhacinho que chega, faz tal coisa. Mas fica vago. É vago. Então, primeiro, não importa se é uma cena pequena, mas tem que ter uma dramaturgiazinha para você, sabe, composta. Porque o público não pode ficar à deriva. Tipo, o que está se passando ali? Ele não, você não vai fazer um minimalismo. Né? O palhaço ele é aqui agora, mas o público, né? E aí você precisa entender essa técnica. Porque se você não entende, o público vai ficar, peraí, o que está acontecendo ali? Porque o seu público pensou muito, já está confuso. Ele vai rir. Mas a hora que ele ri, ele tem um entendimento. Mas se ele não ri, ou pensou, mas o que aconteceu? Acabou. Ele já não está percebendo o que você está querendo dizer. O que você quer dizer. Então, dominar a técnica é importante. O improviso, ele vem também da técnica. Ele também surge no momento. Como você tem a técnica segura, você vai dançar em cena. Isso é tranquilo. Agora, se você não domina a técnica, você vai no impulso. O impulso pode dar certo, mas pode dar tudo errado. Aí você fala, mas para dar errado é bom, palhaço. Mas espera aí, você quer que dê errado com conhecimento da técnica ou sem o conhecimento da técnica? É uma diferença grande. Parece que não, mas é. É melhor a gente saber da técnica. Porque aí a gente também tá com respaldo de não cometer coisas que não deve. Coisas que não devem. Absurdas, no sentido de, peraí, eu fiz isso inconsciente. É o tal do fazer inconscientemente, bestamente. Sabe? Porque se você sabe o que é um cara branco, que você tem a técnica, você está sozinho, você sabe fazer. Você está com a dupla, você também sabe fazer. Você sabe jogar. É importante saber. Porque se a técnica fosse importante, não teria. Tá bom? Como é o nome dele? Doutor Miocárdio. Como? Ah, Miocárdio. Doutor Miocárdio. Deve trabalhar em hospital, né? Doutor Miocárdio. Ó, a Deise tá respondendo aqui, ó. Ah, adorei, que sacada, hein? Adorei essa dica. É desse jeito mesmo. Uau! Tá surpresa. Uau! O nosso bate-papo. Aqui, ó, tem que buscar cada vez mais. Se vocês tivessem um workshop comigo, vocês iam aprender muita coisa. Tenho certeza. Aí a Deise falou, nossa, tem que buscar cada vez mais. Muito legal. Estou atrás de conhecimento. Estou no caminho certo. Ok. Vou aprender a técnica. É verdade. Ô, Joel, falando um pouquinho, você fez cinema também, né? Fiz cinema. Com o filme do Kaká de Eggs, falei certo? Sim, eu o grande, o filme... grande circo místico, né? Exatamente, o grande circo místico. Que foi coprodução França... Como que foi participar desse filme? Foi divertido. Foi divertido. E seu personagem? O meu personagem é o Benjamin. É um personagem que entra no final... Apesar que esse filme deu muitas críticas, ninguém gostou no Brasil, acharam que era... Mas, enfim, eu acho o seguinte, eles não estavam querendo fazer, tá? Mas eles não estavam querendo ser fiel à história do circo. Eles pegaram uma dramaturgia, um guião, né? Aqui fala guião, um roteiro, e adaptou uma história deles, uma história que fez uma história. Eles não tinham que ser fiel ao circo. E aí o pessoal do circo ficou chiando.
O pessoal do circo, o pessoal às vezes do circo fica muito preso ao passado, sabe? Fica muito preso ao passado. Se fosse para seguir a regra, a história do circo, era uma coisa, mas eles não estavam, é uma ficção total. Tem umas coisas adaptadas para pegar na realidade do passado, aquela coisa que aconteceu e tal, mas não era fiel. Eu fiz um personagem chamado Benjamin, um palhaço Benjamin. E eu vou contar essa parte. E eu entro na decadência do circo. Eu entro na decadência, porque o circo começa no apogeu, a história do Grande Circo Místico, eu entro na decadência. Eu sou um palhaço já decadente. O que é decadência? Porque nos bastidores teve lá umas pessoas do figurino, que era um cenário grande, foi imenso, foi aqui numa quinta é uma fazenda, aqui chama quinta, numa quinta do Alcochete, do pessoal do Cardinale, do Hugo Cardinale, onde ele tinha os leões, todos os animais dele, por isso que foi feito aqui. E eu fui o Benjamin, eu fui o único palhaço que foi mais pro final do filme, que foi interessante mesmo, eu gostei muito. E aí, a senhora do guarda-roupa me disse o seguinte, ela me deu uma roupa e fiquei com aquela roupa, olhei para aquela roupa, falei, ela falou, o que é essa roupa? Eu falei, olha, essa roupa... Aí ela perguntou para mim, essa roupa é adequada? Eu falei, você quer que eu responda mesmo? É sério isso? Porque eu era ali um ator para servir aquilo ali. Falei, posso dizer? Não tem problema? Não? Você está pedindo opinião? Porque eu sei, eu trabalhei em circo grande, trabalhei em circo pequenininho, circo ralé em Campinas também. Araras em Campinas. Falei, essa roupa é muito chique para o circo que está em decadência. Mesmo. O circo está em decadência? Essa parte que eu vou entrar, não tá? Tá, então essa roupa é muito chique. Ela me deu uma roupa mais adequada. Ok. Aí eu fui para a maquiagem. A maquiagem era uma francesa, tinha uma francesa, tinha uma pessoa que pode falar um pouco português, a gente alguma palavra francesa e tal. Enfim. E ela veio com uma peruca, cara, linda, exuberante. E eu falei, mas espera aí. Falei, essa peruca é para o personagem? Falei, não dá. Seu circo é da decadência, você vai me botar uma peruca dessa chique? Ela olhou para mim, olhou para a colega da maquiagem. Falei, tem razão. Sim. Depois você... Tem foto na minha página que é a peruca que eu escolhi. Eu falei, essa aqui tá boa. E aí também tinha o problema da maquiagem. Aí eu disse para a pessoa da fotografia, ela falou, essa maquiagem tá muito bonita, tá muito certinha. Porque num circo em decadência, para quem não sabe, você trabalha uma sessão, outra sessão, você não fica trocando maquiagem porque você tem escassez de maquiagem. A maquiagem borra, você dá uma ajeitadinha com um paninho, com o dedo. Então as fotos que tem lá, eu que borrei a maquiagem. Eu que falei, tem que deixar mais fraca, não é assim bonita, certinha. Porque, o circo pequeno, você faz a maquiagem na primeira sessão, na outra você come, você descansa, você até tira uma pestana, um cochilozito e vai com aquela maquiagem. Vai para a próxima. Para ficar gastando. Aí eles falam, tá certo. Aí, então, eu que colaborei com o figurino, uma mudança com a maquiagem, com a peruca desse filme. Tem muita gente que não sabe. Porque, às vezes, a produção nem fala para o diretor, não fala. Eles deixam porque, nós acertamos. Mas não sabe. E eu tô revelando verdade, isso. É verdade. E além do cinema, legal. Você tá, tipo, revelando os bastidores. Sim. Tem mais coisa ainda. O Marcos Frota estava lá, topei com esse Marcos Frota 3 vezes na vida. Ele nem se lembrou. Legal. Se eu fizesse ele relembrar, ou ele relembrou de mim e fez de conta que não. E eu também não quis revelar, porque eu acho que isso ia chocá-lo. Os dois encontros dele daqui de Portugal, eu tive 2 encontros com o Marcos Frota. E se eu falasse para ele, Marcos, só lembra de mim? Ele ia cair fora. Se quiser contar, fica à vontade. Não, fica à vontade. Se as pessoas quiserem, eu conto. Senão, vamos embora para frente. Vai. Ô, Joel, você também tá... Tem a Madonna, tem a cena de Hollywood, você leu lá na página. Tem essas coisas também. Legal. Você também trabalhou num circo
Laser Magic Circo? Falei certo? Sim, de Campinas. Como palhaço e mágico? Sim, porque Como palhaço e mágico? sim, eu trabalhava num circo pequeno, menor que o deles. E ele me viu lá. Eu fazia palhaço e tinha uma cena que eu entrava e fazia sem maquiagem. Olha aí que entra a parte cômica. Eu tirava maquiagem e nariz. Eu fazia cômico, a parte cômica, mas sem falar, agora eu sou um palhaço. Não, eu era uma pessoa fazendo comédia, então eu fazia umas magias cômicas. Era uma outra Que parte legal. que eu fazia. Sim, sim. Então eu tinha 2 números. Trabalhei nesse circo também. Legal. Trabalhei no circo. Agora falando um pouco. Mas... Fantástico. Circo Fantástico, que você falou. Mas você trabalha também no circo do Marcos Frota? Ou não? Não. Então, desse jeito você vai querer que eu conte. Foi o seguinte, eu trabalhei... Igual o slogan, ô Joel. Igual o slogan do programa. Como que é? Marcos Ferreira Entrevista, de cara limpa no olho. Pois é, exatamente. Foi assim, eu trabalhei no circo da Dona Elza, do Arides e do Jair. O Jair era trapezia, enfim, fazia Globo da Morte, palhaço, o Jair fazia Globo da Morte, o Arides era pequenininho, que era o palhaço Choquitinho, do Circo Fantástico. Quem é de circo, quem conhece, sabe de que eu estou falando. Eles já não trabalham mais. A Dona Elza, que é a mãe deles, eu fiquei lá, nós enterramos o pai deles, a avó deles, eu estava lá, fizemos uma festa, veio o pessoal de Stankovic, um dia, enfim. O Marcos Frota chegou lá com o Circo Moça Fiesta em Campinas. Não lembro o ano que foi, na altura do Moça Fiesta. E eu fui junto com a família do Circo Fantástico lá. E aí, o Marcos Frota, eu nunca tinha visto o Marcos Frota na vida, eu sabia dele. Aí chega lá, aquele Circo Moça Fiesta, entrava muito dinheiro para ele, lógico. Ele sempre faz isso por isso, só por isso. Mas enfim, ok, tudo bem também, é válido. E aí, eu estava lá com a família, esse aqui é o Palhaço Espaguete, que eles deram o nome Palhaço Espaguete. Palhaço Espaguete e tal. E ele estava precisando, ele estava fazendo uma audição em Campinas. Eu entrei lá, vi tudo aquilo. Pô, olha, o amor, Palhaço Espaguete vai vir aqui. Vem aqui, vem. Falou para eu ir. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro pessoal, quem sabe eu vou. Aí eu fui sozinho lá, não fui para audição. Era para poder ir para audição. Fiquei lá sentado, olhando. Falei, não vou fazer audição. Olha, não vou fazer. Não falei nada. Fiquei aqui, eu vou embora, eu não vou. Eu vi porque eu vi. Sabe, quando você vê o lugar, você fala, não, eu não posso estar aí. Não é porque eu não tenho capacidade, porque o ambiente não era. O ambiente era bonitinho. Vamos fazer bonitinho. Uhum. Palhaço? Não, palhaço tem que ser uma coisinha. E eu vi o palhaço deles lá, uma negação horrível. Eu acho que assim, o que eu faço, o que eu entendo, o meu conceito sobre, eu não gosto de banalizar. Falei, não, esse palhacinho aí, o que eu vou fazer aí? Olha o palhacinho que eles têm aí. Estou falando assim, ok, não vai ser para mim aí. Não vai ser para mim aí. Aí não, aí é fast food, não dá. Não fui. Aí depois, passou anos, em Araras, eu nasci em Araras, atenção, para quem esqueceu. Uhum. Eu fui convidado para dar uma entrevista. Eu já vivia em Portugal. Em 2000, não, vivi em Campinas, não vivi em Portugal ainda, vivi em Campinas. Fui para lá dar uma entrevista na TV de Araras, né? E aí fui convidado. Aí chegando lá, olha, tá hora, você vem dar uma entrevista na televisão, ok. Marcou comigo. Eu fui para a cidade para isso, visitar minha família, fui para isso. Chegando lá, que horas é? Acho que era 7 e tal, mas o canal da cidade. Tô lá sentado na sala de espera, não de esperas, né? Os artistas esperam, quem for entrevistar. Tô lá sentado, veio um senhor. Falou, olha, é o seguinte, o Marcos Frota chegou aí, ele vai fazer na sua frente, então você pode esperar? Eu olhando assim, tá bem, vou ver. Saiu. E eu fiquei comigo lá. Eu vim da cidade, tô lá na cidade, marcaram comigo, eles vão passar uma... Eu falei assim, mas por que não faz junto a entrevista? Eu cheguei a falar, por que não faz junto? Ele é da arte, eu também sou. Não, mas é que... Eu falei, ok. Aí saíram. Eu esperei. Quando deu 10 minutos, eu falei, olha, faz favor. Olha,
eu não vou esperar, eu não vou ficar na entrevista, né? Vamos embora, tá bem? Ah, não dá, eu vim aqui para ser entrevistado. Vocês preferiram colocar o Marcos Frotas na frente, que eu não acho isso ético, não acho ético, acho feio. Então eu vou embora. Vocês entrevistam o Marcos Frotas para mim? Não, nossa, já não. Não, tá tudo bem. Eu não tô magoado, nada, eu só não gostei. E fui embora. Fui embora. Passado, não sei se são uns dias. Ô, Jean, você foi embora? O pessoal da televisão, o pessoal da TV, a minha sobrinha, eu fui casado, né? Fui casado há 10 anos, sobrinha da minha esposa. Ela é jornalista até hoje lá na cidade. Hoje, uma amiga dela falou: olha, você foi embora, a televisão não vai chamar mais você, bababá. Essas conversas. Eu falei: ok, não precisa chamar. Se chamar, me chame verdadeiramente. Fui embora. E tá tudo bem. E aí fui topar com o Marcos Frotas. Esse foi só com o Marcos Frotas. Ele nem me viu, nem ouvi nesse dia. Aí eu tô aqui filmando, o Marcos Frotas tá ali. Ele veio fazer orientação, ele veio se aparecer, porque ele veio lá orientar o trapézio, mas tinha pessoas aqui de trapézio, sabia orientar muito bem. Teve uma amiga que foi ensinar a aula para uma atriz famosa da TV Globo, que eu tenho foto lá, se for na minha página, tá lá, com aqueles atores lá que eu não são conhecidos aí no Brasil, eu nem sabia. Ok? E aí o Marcos Frotas estava lá. E aí um dia, o primeiro dia que eu fui gravar a cena, foi gravado numa tenda, que é o circo aqui eles chamam de tenda. Foi gravar numa lona, já envelhecida, né, que era do Cardinale. Para entrar, eu entrei, porque estava lá, né, ainda dentro do circo, mas estava tudo bastidores. Eu entrei, botei o nariz e entrei. Bastidores. Entrei brincando já assim, tal, falando para já me botar na... E aí as pessoas que estavam lá começaram a rir. Eu não cheguei lá fazendo piadinha. Isso que é diferente. É a presença. As pessoas não entendem. Tem muitos palhacinhos hoje que não entendem. Eu falo palhacinho porque acham que é palhaço. Acham que são palhaço. Se eles assumissem quem não são, seria mais bonito. Eles não assumem. Não assumem que o espetáculo está ruim, não assumem que não tem diretor no espetáculo deles, é ruim, não assumem. Esse é o problema. Aí, você vai falar que tem humildade, tem vulnerabilidade. Não tem nada. Tudo bobagem. Então, aí... continuou filmando, e o Marcos Frotas chegou no outro dia para mim, chegou assim, em off, assim, nós dois, assim: olha, muito bom, hein? Gostei do teu palhaço. Falei: obrigado. Olhando para ele assim. Pensei, eu vou contar para ele que eu tive 2 encontros com ele, mas não vou, acabei não contando. Foi esse encontro que eu tive com o Marcos Frotas, 3 vezes. E foi desse jeito. Legal. Agora fala um pouquinho do espaguete. Como que foi a construção dele? Você falou como que ele nasceu, agora você já falou como que ele nasceu. A construção dele foi através do... Para mim, a construção dele foi antes de fazer workshop. Antes de eu fazer workshop de palhaço, eu não conhecia workshop de palhaço. Eu não sabia do workshop de palhaço, que existia workshop de palhaço. Eu já tinha experiência da infância, porque quando você... A infância, quando você relembra, você começa a trabalhar com isso, você volta para a infância, você lembra. Você se lembra do tipo do palhaço, da voz de um determinado palhaço, do jeito do palhaço. Fica guardado na sua memória, fica guardado e ele começa a transitar pela sua corrente sanguínea, aquelas coisas. E depois, quando eu comecei a fazer teatro, isso apareceu. E aí depois, quando eu fui para o circo, literalmente, cheguei na família do Circo Fantástico e disse para eles: olha, eu sou palhaço. E já era ator. Ah, é? Eles olharam assim para mim: então venha cá um domingo, vamos fazer, sabe fazer o número? Sei. Chegou lá, começamos a fazer o número, que aí no Brasil chama caveirão, aqui chama o fantasma. Aqui tá, todos os números que fazem no Brasil, eles conhecem na Europa. Um ou outro não e tal. Porque isso daí é que já vem de famílias de muitos e muitos anos, como tem os livros que escreveram sobre isso aí, né? Enfim, não vamos entrar por aí agora. Então, eu fiz o número com eles, depois continuei fazendo e comecei a viajar dentro da cidade, em vários bairros. Aí, quando eles me deram o nome de palhaço, e eu já, atenção, eu nunca tinha feito workshop
de De palhaço. palhaço. Eu estava no grupo do Centro de Pesquisa Teatral CLAC. Eu sabia a linguagem teatral, ok? Palhaço surgiu. Eu não estava usando... Eu usava a técnica teatral, só usava. Mas o palhaço estava surgindo. Isso que é diferente. E aí, sabe fazer o número da escada? Isso 2 horas antes de começar o espetáculo. Falei, sei. Sim, 2 horas não, 1h30 por aí. Sei. Eu não sabia completamente. Eu sabia de recordações da infância e depois de adulto quando eu vi. Aí ele falou, olha, eu falei para ele, eu sei um pouco assim tal. E eu fazia animação de festa nessa altura, né? Aí ele falou assim para mim, o palhaço Choquinho, que é o Arides. Aí ele falou, olha, então é assim, a escada é assim. Pá, a gente vai sair da escada, tá. Ah, ok. E aí ele me perguntou, atrás das cortinas, nós íamos fazer um ensaio. Como que é o nome do seu palhaço? Como chama o seu palhaço? Mesmo assim. E como eu não... Essa coisa de palhaço, ter nome de palhaço, não tinha essa noção de que tinha que ter um nome tal. Que eu acho que tem. E aqui as pessoas não têm nome de palhaço. Aqui as pessoas falam, espetáculo com fulano e tal, espetáculo fulano e tal. Não tem nome. Se não tem, para mim não é palhaço. Tem que voltar atrás, voltar lá do começo. Voltar do começo e entender. Ou se ficar dando nome, eu dou um nome que eu quero fofinho, para mim não resulta. Mas enfim, esse é meu conceito. E aí, eu falei, eu uso várias, às vezes eu uso bolinha, pililim, pirilim, pimpim, etc. Assim, eu nem me lembro mais. Ele falou, não, isso não é nada de palhaço, não, que é isso? Para você, olha para você. E me atingiu totalmente isso. Você vai se chamar espaguete. Olha só essa cúmplice magreza. Eu era mais novo, era mais magro ainda. Aquilo bateu dentro, que eu não sabia para onde esconder a cara atrás da cortina. Ele de um lado, ele assim uns 2 metros de distância de frente para mim. Eu não sabia para onde esconder. Se eu respondia que não quero. Não, eu fui falar. Não, mas não diga nada. É espaguete, acabou. Olha só, você é magro. E começou a rir. Tá bom? Ok. E eu tive que engolir, aparentemente aceitando. Porque internamente eu não estava aceitando. Isso era uma ofensa, entre aspas. E foi aí. Espaguete. Aí, faltando 30 minutos, mais ou menos, eu falei assim, eu posso entrar? Eu já tinha pensado antes, porque eu tinha memória disso. Eu falei, eu posso entrar vendendo chiclete, bala, tal? Eu venho pela plateia? Ele falou, ok, muito bom, vá. Aí eu fui. Entrei pela plateia. Isso foi num sábado, foi no bairro onde morava minha mãe e minhas irmãs. Que existe esse bairro em Araras ainda, chama Narciso Gomes. Narciso Gomes. O circo lotado. Espaguete, bababá, choquinho. Foi aí não foi o primeiro. Foi aí que eu já estava fazendo com eles. Eu não lembro como eles me chamavam, era de uma outra forma. Mas foi aí que o nome pegou. Depois disso, virou uma digital. Até quando eu cheguei em Portugal, a primeira semana no hospital, eu tinha outro nome que era obrigado a ter. Uma pessoa me chamou, uma educadora do hospital. Olha só o espaguete. Ela nem me conhecia. Só... Acho que dá uma travadinha aí, deixa eu ver. Vamos ver se vai voltar. Dá uma travadinha aí. Cadê o... Caiu? Você me ouviu? Agora sim. Ouvi. Pode falar. Então, o nome tem que ser uma digital. Então, quando um palhaço fala o nome dele, eu vejo, você olha assim, eu falo isso. Isso é meu conceito e é a minha experiência que eu tenho para passar para a pessoa. E aí, se você é honesto, as pessoas não aceitam honestidade mais. Hoje, quanto mais desonesto você for, é mais bonito para eu falo, esse nome não tem nada a ver com você. Não tem com o jeito que você fala, no jeito que você anda. Porque eu vi você de palhaço e vi você fora, eu vi que o seu nome não tem nada a ver. A sua digital não está aí. Não tem a pressa. As pessoas têm pressa de ser palhaço. Tem gente que foi em palhaço há 1 ano já começa a dar workshop, Marcos. É um absurdo. Absurdo.
Verdade. Eu conheço Pode pessoas ser, também que é assim aqui no Brasil, né? não pode ser, não Eu, pode ser. eu conheço pessoas aqui, tipo, só porque tem curso de teatro, que aí já começa a fazer workshop de palhaço já. Workshop de palhaço do não sei do que, da cozinha, workshop de palhaço do quê, workshop de palhaço do quê. Meu, para! É assim, fast food. E aí tem eu, a figura que sou eu, que falo, meu, isso não tem nada. As pessoas se magoam. Ah, ele é muito rude, Faz. ele é muito rígido. Eu sei que as pessoas falam isso, mas é porque elas não sabem e Sabe? Ouvir. não admitem que não sabem, não admitem que o espetáculo é ruim, não admitem. E quando você não admite, é mais feio. Ah, se você quiser fazer uma coisa mediana, faça, mas assuma. Olha, é mediano, é médio. Realmente eu preciso de um diretor, realmente eu preciso de 6 meses. Eu não acredito num espetáculo que não tenha pelo menos no mínimo 6 meses de ensaio numa sala. Espetáculo, para a pessoa pagar o bilhete. Não um espetáculozinho que você vai lá, todo mundo viu. Sabe, falso, é feio. É feio. Não acredito. E aí eu procuro ver. Não tem, é vazio. Você fala com a pessoa, mas a dramaturgia quer dizer o quê mesmo? Aí eles falam, tal. Aí você vê na cena, não tem nada a ver. Verdade, Chama o verdade. Joel. Falou. O Joel sabe, tá? É verdade. Chama o Joel. Ô, Joel, falando um pouquinho agora de. É verdade. Falando agora do hospital. Ah, Quando você foi para Portugal, você sentiu a diferença quando você foi visitar o hospital aí em Portugal? Ou chegou a visitar o hospital aí? eu trabalhei 1 ano e meio no Brasil com o hospital e 10 aqui. São 12 anos, né? 11 anos e meio. 12, eu vou inteira para 12 anos de experiência dentro do hospital. É lógico que é diferente, a cultura é diferente, o comportamento é diferente. Aqui tudo mais, aqui tem coisa que não pode dizer, tem coisa que não pode fazer. Eu estou falando além da parte higiênica, da parte burocrática da medicina, que funciona. Enfim, culturalmente tem outro jeito de chegar, tem coisas que você não pode fazer. Eu não quero ficar falando muito sobre isso, porque não vale a pena. Mas é Não vale a completamente pena. diferente. É verdade. E também eu vou dizer uma coisa aqui. Eu espero, não se magoe, gente. Tem gente que trabalha em hospital como palhaço. Se, vamos por acaso que por qualquer motivo, essa pessoa não está trabalhando mais dentro do hospital. Tem gente que não consegue andar com as pernas mais como um palhaço. Se andar, vai andar no terreno médio, baldio, como tá. Tá um terreno baldio. Eu tô falando porque se eu fosse pintor de parede, se eu fosse um pintor de parede, que inclusive já ajudei, eu faço outras coisas quando quero. Porque às vezes é melhor fazer outra coisa do que você ir lá e banalizar a arte que a arte que você diz que você faz, que você é profissional. É melhor você não banalizar, porque é feio. Porque se eu ver, eu vou falar, não, meu amigo, não tá bom isso, vai aprender, vai estudar. Estudar não só teoria, prática. Vai procurar um diretor para dirigir seu espetáculo que está fraco. Então, se você for pintar uma casa, você não vai chegar lá e pintar e ir embora. Agora, como palhaço, as pessoas metem o nariz, vai lá, faz uma coisinha qualquer e acha que é palhaço. Entendeu? Então, tem gente que se sair do hospital, não vai conseguir viver da arte do palhaço. Não vai. Tem muita gente aí no Brasil, aqui tá cheio. Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, eu acho não, todo mundo pode fazer coisas, o que quiser, mas assuma que você está sendo mediano. Porque eu acho o seguinte, eu falei isso um dia para uma pessoa, você falou, Joel, eu acho que não é tão encaixado, não é tão quadrado assim. Eu falei, tudo bem, mas o meu conceito eu não faço arte. Eu estou procurando fazer arte. Por isso que eu acho que tudo isso que eu estou dizendo é para tentar chegar na arte. Por quê? Porque para mim, tanto palhaço, como ator, como primeiro, você tem que entender que às vezes você faz entretenimento de baixo nível e entretenimento de alto nível, que tem. E aí você não pode. É um artista fazendo entretenimento de alta qualidade, que é bom, lógico que é bom. A questão é que as pessoas não assumem o que fazem. Eu faço entretenimento
entretenimento de boa qualidade. Isso eu sei. Eu estou tentando chegar à arte. Mas agora, eu não sou um Chaplin, meu amigo. Ou um Pelé. As pessoas têm que saber, quando você é gênio, você é gênio. Você faz assim, vira magia. Mesmo, você não precisa de um diretor, você não precisa de um assistente, porque eles eram gênios. Agora as pessoas querem ser gênio hoje em dia. Mas aquele palhaço faz anos que ganha dinheiro na rua, é o melhor. Sim, mas ele tem uma estrada. Agora você começou faz só 10 anos, 5 anos, você já acha que você é gênio? Mas você já acha que você quer estar em... É assim, não pode. Aí tem outros que falam assim, mas eu quero... Não, trabalhe, meu amigo, você não é gênio. Primeiro, nós estamos vivendo num século, as pessoas estão cada vez mais sabotando as coisas, sabotando. Não sabote. Eu falo isso. Se as pessoas tivessem mais humildade, elas cresceriam. Eu falo para você, todos esses palhaços que eu já vi de circo aqui de Portugal e os de fora, se eles tivessem humildade, aí vem a desculpa o seguinte, tá ficando escuro aqui, não tá? Tá um pouco. Tá um pouco. Agora legal, tá nossa prova, viu, gente? Um pouquinho de humildade, sim. Se tivesse um pouco de humildade, eles iam crescer. Por quê? Porque fala assim, não, mas a gente está fazendo sozinho, porque a gente... contratar... Eu estou dando exemplo que as pessoas falam isso. Mas contratar um diretor é muito caro. Falei, é? É o seguinte, tá bom. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro contratando. E aí você vai entender o seguinte, peraí, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, se ela pode fazer parceria, e tem várias candidaturas, que são projetos que você pode se candidatar, que tem dinheiro para sua montagem, para sua... Enfim, tem aqui também. As pessoas têm preguiça de fazer. Então, fala, eu preciso trabalhar, o diretor com essa cara faz parceria. Segundo, outra coisa. Se você fala assim, eu vou fazer uma performance ali, e outra ali, porque eu não consigo ter dinheiro para pagar um diretor. Só que ela não faz um projeto, primeiro. E outra coisa, se você pega, trabalha, arruma um diretor, faz uma parceria, fica 6 meses ensaiando, com dramaturgia, com figurino, com tudo trabalhar, com tudo estudado, você vai ter um material que você não vai precisar ficar saltando de lugar para lugar, vai conseguir venda, vai participar de festivais, vai conseguir que o seu espetáculo, as pessoas paguem o bilhete para ir assistir no teatro. Você vai ter algo consistente. Algo consistente. Agora, a desculpa, ficam na desculpa e fica saltando, ganha ali uma miséria ali. Quando eu falo miséria, porque são pessoas que eu conheço, várias, que têm alta capacidade, mas está se auto-sabotando. Fica fazendo uma coisinha ali, uma coisinha ali, uma coisinha ali, e reclamando, porque não dá, por causa disso, por causa daquilo, porque é muito caro, porque eu não tenho tempo. Tudo desculpas para não fazer bem feito. É isso a realidade, para não fazer bem feito. E depois ficam comendo courgette e cuspindo camarão. Courgette é abobrinha. E aí depois ficam reclamando. Tanto pessoas que trabalham no hospital, como trabalham no circo, etc. Aí entra aquela frase, chama o Joel, né? Sim, fala comigo, vamos fazer uma parceria. Você quer ganhar, você quer fazer arte para quê? Você quer fazer arte, tentar chegar na arte, vamos dizer assim, para quê? Para sentir aplaudido só? Ou também para isso e para ganhar dinheiro? O dinheiro, a arte, ganhar dinheiro com arte não é crime. Deve-se ganhar, mas tem que fazer bem feito. É isso que eu falo. Faz bem feito, meu. Trabalhe. Procura... mas nós vivemos num século que as pessoas cada vez... Por isso que não tem dupla de palhaço. Eu estava falando esse dia com um colega. Falei com um da Espanha também, um palhaço brasileiro que está lá. As pessoas... Está muito difícil de juntar. Tem uma dupla de palhaço no Brasil que chama da companhia lá de Campinas, a companhia Tomara que Não Chova. O rapaz lá, o Rodrigo, antes dele, ele já fazia teatro na rua com outro lá, mas ele não ia na rua solo. Ele não ia na rua solo. E eu estava vindo embora para Portugal. Vindo embora não, eu estava
pera lá, eu não estava vindo embora, eu estava vindo dar um passeio. E ele falou, pô, vou perder. Ele foi muito inteligente. Eu falo que ele foi inteligente, o Rodrigo. Ele foi inteligente. Ele falou, pô, o rapaz vai embora. Ele tem bastante coisa para me passar. Ele falou, João, me ensina a ir para a rua, sozinho. Porque ele ia com 2, 3. É muito fácil, assim. É muito fácil. Se você der um errado, você se esconde atrás da sombra do outro. É sempre assim. Eu vejo isso quando tem pessoa trabalhando junto, que não sabe a técnica, não sabe nada, se esconde. E aí, falei, Rodrigo, tá bom. Então eu quero você aqui, tal. Na minha casa, eu tinha um espaço dentro da minha casa. Eu tinha um quarto vazio, de madeira, piso de madeira. Então, tal hora, tal dia, eu quero você aqui. Mostra o que você tem, vamos trabalhar. Aí ele veio. Rapaz, deixei o gás, ficou torto, tentando trabalhar. Mas ele pegou e foi para a rua sozinho. E depois ele, olha só, ele não parou mais. Depois ele montou uma dupla. Eu não estou falando o que ele está fazendo agora, são coisas minhas. Mas quando ele foi para a rua sozinho, ele percebeu. Então eu falo, se alguém passar por minha mão, vai sair alguma coisa. Vai sair alguma coisa. E outra, tem cursos aqui de palhaço há anos que não sai um palhaço daqui. Tem 2 lugares que dá curso para não sai palhaço. Aí a pergunta é, quem é o professor dos professores? É verdade. Ô, Joel, ó, é verdade o que você está falando. A gente está encerrando agora, o papo está tão bom. Tem mais alguém A aí? gente tem uma... Não, tem o pessoal tá entrando, hein? A Thalita tá entrando, o Galindo, Cláudio Galindo, Deise, Jéssica Souza. Isso dá o pessoal tá aí. Essa malta aí? Da sua cidade, não, né? O pessoal do Brasil, né? Tem vários do Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu digo, a gente tem uma dinâmica aqui. Oi, para falar. Deixa eu só pode falar. Eu não sei quando eu vou para o Brasil, mas quando eu for, eu vou levar meu workshop. Eu te digo, meu workshop faz diferença. Eu insisto que precisamos de duplas de palhaço. Está todo mundo fazendo solo. Todo mundo quer fazer solo. Será que é uma fuga? Porque as pessoas não conseguem ser parceiro? Porque a vida está separando as pessoas. Não, a vida não está separando ninguém. As pessoas estão se separando. porque parece que elas não se suportam mais. Né? Pega o seu talento e junta com o talento do outro. Entendeu? É isso. E depois... É verdade. O Galindo falou que é daqui da cidade, do Doutor Colorido, São Paulo, de Jacareí. Um abraço para vocês, Jacareí. Qualquer coisa, olha, aí, quiser workshop, fale comigo que a gente vai para aí. A Jaqueline Souza falou, saudade, Joel. Olha, Jaqueline, minha amiga, um abraço, Jaqueline, a grande artista de circo, trabalhei com ela, é uma pessoa que conhece de circo, sabe de circo, essa sim, parabéns, essa aí sabe de circo, ela sabe que eu não falei bobagem, que é relacionada a circo, eu fui batizado por uma família de circo, do Circo Fantástico, da senhora Elza, do Arides, ela conhece, enfim, obrigado. Adoro, eu trabalhei com ela, ela sabe de circo, uma delícia trabalhar com ela sabe palhaço, ela foi contorcionista, a mulher é muito boa. Jaqueline, abraço, Jaqueline. A Naíra entrou também de São José dos Campos, ela tem uma lojinha de palhaço, ela tem uma chama Nosso Mundo Crau. Naila. Naila. Entrou. A Jaqueline falou, amo. Um abraço para vocês, Naila. Parabéns. Essa Jaqueline Souza colocou embaixo aqui, amo. Ô, Joel, a gente tem uma dinâmica. 1 hora é muito pouco. É verdade. A gente tem uma dinâmica agora aqui, chama Jogo das Palavras. Eu falo uma palavra, aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, o significado dela. Está preparado para você usar seu...
Rapaz, não sei, eu nunca tô preparado. Não tô, vai lá. Ainda bem que não é espaguete, né? Ou não? Como que é? Se fosse espaguete, ia responder mais fácil? Sei lá. Não, se fosse espaguete, não sei. Porque como que eu vou saber alguma coisa que... Enfim, vou saber na hora que você quiser. Se você falar, eu vou ver se eu consigo, se eu sei. Se eu não sei também. A primeira palavra, amizade. Confiança. Abraço. Carinho. Amor. Honestidade. A quarta e penúltima, Portugal. Não ouvi agora, tá? Cortou. A penúltima, a quarta palavra, Portugal. Um lugar bom para se viver. E a última, espaguete. Altamente potente. Alta potência. Aí, ó, mandou bem. Você falou que não. Olha, mandou super bem. Foi o que veio. Agora. A Jaqueline, agora que apareceu aqui para mim. Aqui, Jaqueline, saudade. Muito bom. Um abraço para você, Jaqueline, querida. Então, vai terminar, né? Para a gente terminar agora. O que é? Para a gente terminar. Não, para a gente terminar. Você tem planos para o futuro, para 2023? Algum projeto que você está em mente aí? Que você vai fazer aí em Portugal, aqui no Brasil? Workshop? Não vou te dizer ao mesmo tempo. Eu dirigi um espetáculo esse tempo atrás na Espanha. Estou com um colega aqui, palhaço aqui, vamos ver se a gente faz uma cena de um grupo de improviso teatral. Pode usar a linguagem do palhaço, mas vai ser nada de ninguém de nariz. Tem que respeitar bem melhor a máscara. Tenho algo que eu estou querendo fazer sozinho. Mandei um rapaz, uma pessoa especializada em trabalhar um material para mim, uma ferramenta que ele tem que mexer nela. Não posso revelar agora. É uma coisa que eu estou deixando para acontecer, né? Talvez saia um solo aí. Não sei. É uma coisa que eu estou criando. Criando não, estou pegando de clássico para refazer da minha maneira. Talvez saia, não sei quando. E pretendo continuar com meus workshops de palhaço, Cara Branca e Augusto. Por quê? Porque eu vejo que há falta de palhaços, duplas de palhaço aqui em Portugal. No Brasil, me disseram que também falta. Dupla. Mas quando eu digo dupla, bem feita. Bem feita. Estilo semelhante no Brasil é o gordo magro. Aqui é bucha e estica. Em Espanha é gordo e flaco. Daquela categoria. Bons, assim. Bons. Tem que trabalhar. Tem que entender as regras. Tem que entender as técnicas. Entendeu? Porque senão fica todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Está um terreno baldio. Aqui chama-se, como chama? Um quintal. Então, um quintal, um terreno baldio. Todo mundo é palhaço, todo mundo mete o nariz, é palhaço da florzinha, é palhaço da loucura, é palhaço do veinho, é palhaço do zero, né? Tá todo mundo assim. Tem que tomar cuidado para não banalizar. Porque senão a gente vai ficando com o tempo, vai passando, a gente continua banalizando. Quando a gente chega a um tempo de experiência, de idade, a gente fala, nossa, o que eu fiz? Então, não faça, meu. Para a sua viagem, vá aprender. Aqui tá brotando palhaço como brota, que nem relva. Relva é grama. Relva. Sim. Só que você olha assim, nada. Tem palhaço. Nada. Por quê? Porque estão todo mundo achando que faz sozinho. E aí eu falo, eu vou morrer. Todo mundo vai. Entendeu? Eu vou morrer. Quem aproveitar, aprender algumas coisas que eu tenho para passar, vai. Senão, não. Vai ter que aprender com o outro. Então, eu gosto da juventude, né? Só que a juventude está cega porque quem é os professores? Não tem. Eu falo para você, eu estou aqui, aí no Brasil eu não sei, eu estou aqui. Não tem alguém que saiba realmente ensinar palhaço aqui.
tenho certeza que tem gente bufando, cuspindo, soltando fogo pelas ventas do que eu estou falando, se tiver ouvir. Então, sabe por que então? Porque não tem mesmo. Outro dia eu falei para um rapaz que é músico, ele namora uma pessoa que é palhaço. Falei para ele, fala para mim qual é a dupla de palhaço bom que tem aqui. Falei para outras pessoas, eles pensaram um bocadinho, não tem. Fala qual é um palhaço único, mulher, homem, bom. Não tem. Quando eu falo bom, é aquele um que entra, não precisa de nada, não faz muita coisa, está ali. Mas o que tem que entra com um monte de coisa, sabe, com 20 mil coisas, objetos, tem bastante. Isso, mas cadê o palhaço? É só você ir lá sem nariz, com um monte de objeto e fazer uma coisa combinada teatralmente, que não é feio também. Não precisa. É isso. Entendeu? É isso que eu falo. Eu falo isso e sabe o que acontece? As pessoas fingem que é humilde. Ah, é verdade. É, né? Então, ou muda de assunto. Por quê? Porque não tem coragem de dizer. E a tal que falam, né, nos workshops, a tal vulnerabilidade. Não tem. Como você vem falar de vulnerabilidade se você não tem? Você não assume. Não assume. E não, porque uma pessoa que não é vulnerável, ela é perigosa porque não é porque ela é perigosa. Você não pode falar uma crítica para ela que ela não vai saber ouvir, ela não vai entender, porque ela não é nem um pouco vulnerável. Ela vai sempre, não, é por causa disso, é por causa não disso, é por causa do dinheiro, é por causa do não sei o quê. Aí vem falar o seguinte, Marcos, o meu espetáculo, eu já ouvi isso e vi isso. Fulano que viu. Aí vai falar de uma pessoa que eu conheço, geralmente, às vezes, você é palhaço, realmente é um bom palhaço. Sabe técnica. Essa pessoa, ou pode ser uma mulher, pode ser, essa pessoa que viu. Deu umas dicas. Essa outra pessoa também deu uma dica. Aí quando você vê o que a pessoa tem, você fala, peraí, essa dramaturgia, peraí, não condiz ali, tem uma coisa, peraí, tem alguma coisa que não está batendo ali. Peraí. Aí, o que acontece? Ele não é um espetáculo que tem lá direção, a pessoa que deu a dica não quer assinar, porque ela não acompanhou, lógico, e a pessoa que tá lá atuando, fala, a pessoa deu uma dica. Aí ela coloca lá, concepção minha, que é da palhaça, a direção minha. Só. E aí você fala assim, quem assume responsabilidade? É difícil assumir responsabilidade, né? Ninguém gosta de assumir não, só vem desculpa. Não, é por causa que fulano viu, tá bom, fulano viu que tá bom. Aí assim, não assumem. E depois ficam fazendo coisa. E aí vira um terreno baldio. E outra. Então, Marco, para as pessoas que estiveram ouvindo, que ouviram essa live, se não gostaram do que eu falei, vem falar comigo, faz favor. Não fica cuspindo fogo por aí. Vem falar comigo. Estou completamente aberto e vulnerável às suas críticas. Mas venha para mim. Vamos conversar. Vamos ver o que você tem. Vamos ver o que nós podemos conversar. Que eu acho que isso é bonito. Eu trabalhei com um rapaz aqui, em Portugal, nós somos uma dupla de palhaços. Eu falei esse dia e sem arrogância. E sem falar que é melhor que os outros. Nós somos a melhor dupla que tivemos aqui até hoje. Desde que eu estou cá. Desde 2011. Nós dois somos a melhor dupla de palhaço dele aqui. Porque ele conhecia a técnica e eu também. Nós não fomos mais adiante porque cada um não foi uma briga. Ele quis fazer outra coisa, tá certo? Tá tudo bem também. Mas depois disso não teve mais nenhuma dupla. Nenhuma dupla. Só tem pessoas individuais que estão fazendo bobagem. Eu falo bobagem porque pode. Tá, tem coisinhas que você fala, não, isso foi bem feito. Mas, no contexto geral, falta direção, falta dramaturgia, falta trabalho, ensaio, em sala, para conhecer, para onde você vai, o que você quer fazer. Não. As pessoas estão achando que improvisar, palhaço é para improvisar o tempo todo, fazer joguinho o tempo todo. Isso releva ao nível baixo. É gostoso falar, todo mundo agora, palhaçaria. Meu, para de falar e faz. Quer fazer um espetáculo
espetáculo bem feito, chama um diretor. Não precisa ser eu, chama outro. Para a gente ir lá e pagar o bilhete e ver um espetáculo, como a gente vê da Nola Ray, a britânica, como a gente vê da Guardian, e etc, etc. Sabe? Coisa bem feita. Ah, mas palhaço, você vai fazer na rua. Vai fazer na rua? Mesma coisa, vai trabalhar, cara. Mesma coisa, dramaturgia, ensaio, trabalho, linguagem teatral, linguagem do palhaço lá. Sabe? É isso que não fazem. No circo, o que eu tenho para falar do circo? Para terminar. No circo, o circo tradicional que tem aqui em Portugal, deve ter no Brasil também, que eu fico sabendo de algumas coisas, que eles não se abrem para o novo. O novo é, peraí, eu sei fazer isso? Não sei. Meu pai, meu tio, meu avô sabe? Ah, eles sabem o que tinha lá no passado. Eles continuam fazendo aquelas coisas, só que é o seguinte, eles estão fazendo os números, mas eles não têm tempo cômico, não sabe reagir, não tem reação, tá tudo morto, eles estão pegando uma cópia. Sabe? Quiserem ficar com raiva de mim, fiquem. Fiquem. É porque eu não estou falando uma mentira, eu estou falando o que eu vi. Eu entendo disso. Só que é o seguinte, eles preferem continuar. Sabe o que eu falo? Tem artista, pseudos e artistas e amadores que preferem comer alpiste na mesma estação e ficar achando que tá tudo bem. Assim, estão fazendo maravilha. Não, comendo alpiste, eu falo alpiste aqui como seria. Comida de passarinho aqui. Estão comendo comida de passarinho na mesma estação. Não quer dizer, não sai daquilo. Vum. Por quê? Porque não querem chamar, olha, venha cá, você entende de passarinho? Vamos treinar comigo. Vem cá, eu tenho que pagar também, nada de graça, porque eles cobram bilhete para entrar no circo. Vem cá, vamos ensinar como é que faz esse número. Rapaz, chama, não precisa ser eu, chama outro. Outra coisa, e nos anos 50, Portugal exportava palhaço para a Europa. Tem gente que não sabe disso. Nos anos 50, a Europa pegava palhaços portugueses. Mas já passou. Não é mais. E hoje estava precisando de um oxigênio. Os palhaços aqui trabalham mais da cintura para cima, por exemplo. Não conseguem fazer um número com tempo cômico. Os palhaços que estão fazendo sozinho, eles dependem do público para fazer número, porque não treinam. Às vezes a pessoa não é palhaço, foi lá que o pai botou lá, o tio botou lá, vão lá, e depois ensina o número. A pessoa repete o número, mas a pessoa não está preparada para fazer o número. Ela repete. Não tem tempo cômico, não sabe o que é palhaço direito, sabe porque alguém falou. E o tempo mudou. Naquele tempo, o público era outro. Tá, minha bateria, só para terminar. Eu tenho que pôr aqui, senão vai acabar a bateria. Então é isso. Eu acho que eu dei o recado, mais ou menos. E muito obrigado. Eu falo assim, Joel, porque eu sou um amante da arte. É isso, eu gosto eu não faço arte, estou tentando chegar nas artes. Porque a gente vai tentar, sempre tentando chegar nas artes. É verdade. Fazer O Palhaço Retalho entrou, o Palhaço Retalho entrou para dar um oi pra gente aí. Olá, Rafa. O Garino está falando, dialogando se constrói. Quando acho que já sei de tudo, é a maior prova que eu não aprendi nada. Só vou aprender ouvindo quem tem algo. Eu também aprendo quando eu troco com as pessoas. Exatamente. Eu também aprendo. Eu aprendi com você aquela parte de usar máscara só na palhaçaria. Sim. Seja palhaço. Eu aprendi. Quando você está com o nariz. Quando você não está com o nariz, seja você. E no palhaço, você vai ser você, mas um você expandido. Como diz, dilatado. Né? E com técnica. É bom ter técnica. É que nem no teatro. Se você não tiver técnica, você vai sair correndo e gritando tudo direito. É o que estão fazendo no circo, com os palhaços, é o que estão fazendo fora do circo. Então, todo mundo assim. Agora
Tem que ser bobo. Ai, é bobo, já é palhaço. Não é, não é, não é. Por isso que eu falo, dá um terreno baldio, onde tá todo mundo. Dá um terreno baldio, tá, joga as coisas tudo para lá. Joga tudo lá. Tá assim. E aí você fala assim, tem humildade aí nas pessoas que acham que sabe. Aí eu falo assim, imagina um trapezista, um gajo, um trapézio, ou quem faz aéreos. Você acha que eles estão em casa, na casa deles? Veja bem. Estão lá assim, tal. Vai lá um dia, agora eu vou fazer trapézio, vou fazer um lira, etc. Não, eles trabalham pra caraça. Eles trabalham. Eu vi um espetáculo, um cabaré, o que salvou foi esses números. A parte cômica era um desastre. Gente, se alguém tiver ouvido que teve lá, que me conhece, daqui de Portugal, venha falar comigo. Tava um desastre. Se vocês não assumem que é um desastre, vocês estão completamente cegos. Um desastre. O Retalho comentou um negócio aqui, ó. Ser humilde, deixar o ego de lado. Buscar se conhecer, ouvir sem preconceito. Estou buscando aprender a ser palhaço e não é nada fácil. Uma briga constante comigo mesma. Aí o Galindo também colocou embaixo. Joel, o que é mais importante na arte da palhaçaria? O amor ou a técnica? Rapaz, é o seguinte. Veja bem, nós vamos falar de amor humano, né? Não vamos falar de amor universal, que é outra coisa. Veja bem, se você tem técnica, eu vou usar a palavra, você não sente bem, não gosta do que você faz, a técnica não vai, ela vai te salvar. Ela vai te salvar tecnicamente. Mas você vai embora aborrecido, você vai dormir aborrecido, você vai acordar aborrecido, tá vendo? Agora, ok? Se você sente, gosta muito, nossa, como eu amo estar aqui, como tem gente assim, tem os dois lados, adora, você não tem técnica, o que você vai fazer? Você vai despencar do buraco. Ai, eu gosto tanto, ai, que amor tá aqui, como tem gente, ai, que amor tá aqui dividindo, mas você não tem técnica, você não vai longe nenhum. Então, é isso. Se você ama isso, eu falo, aprenda a técnica, ok? Se você tem técnica e não gosta daquilo que você está fazendo, para de fazer. Vai ser doutor, pintar parede, jardineiro, vai fazer outra coisa. É isso mesmo, ó. E percebo. E o palhaço Retalho, ser humilde, deixar o ego de lado. Buscar se conhecer, ouvir sem preconceito. Estou buscando aprender a ser palhaço e não é nada fácil. Uma briga constante comigo mesma. Exatamente. Essa briga constante, eu vim acender a luz aqui porque está escurecendo. Essa briga constante, o que eu falo para você? É se fazer pergunta. Será que o meu espetáculo está bom? Será que eu aprendi técnica realmente? Será que eu sou palhaço? Tem que fazer essas perguntas. Peraí, será que eu estou fazendo? É um espetáculo que as pessoas pagam para ver? O meu é espetáculo mesmo ou é um número? Será que o meu espetáculo de 50 minutos, 55, as pessoas pagariam o bilhete no teatro para ver? A gente tem que questionar isso. Porque se a gente não consegue isso, é sinal que eu tenho que fazer, tem que começar tudo de novo. No sentido, de novo, eu quero um espetáculo no teatro. Ok? Então você tem que começar a ter dramaturgia. O que isso quer dizer? Contratar um diretor, fazer parceria. Porque para você construir algo. Porque sozinho é se isolar um pouco, né? É se isolar um bocado. Faz parceria. Você falou uma outra coisa que ele falou lá aqui, que é mesmo? Deixa eu ler de novo para você aqui. Eu vou ler de novo. Ser humilde, deixar o ego de lado. Buscar se conhecer e ouvir sem preconceito. Estou buscando aprender a ser palhaço e não é nada fácil. Uma briga constante comigo mesma. Isso, não é nada fácil. O que eu quero responder sobre isso aí é o seguinte.
Ele fala manter o ego de lado, né? Uhum. Eu vou falar uma coisa aqui que geralmente as pessoas não entendem. Geralmente não entendem. Ego. Eu sou egoísta, você é ego. Todo mundo tem um ego. O que é um ego? O ego é nosso. O ego é meu nome, onde eu nasci, quem eu sou, a minha identidade. Eu nasci no país tal, tenho idade tal, minha mãe é tal, meu pai é tal, meus irmãos, minha profissão é dentista, médico, sapateiro ou palhaço. Isso é uma identidade construída. Isso é um ego. Então ninguém vai ficar livre do ego. Atenção, ponto. A questão é, prestem atenção, que eu estava falando que as pessoas não têm humildade. Sabe por quê? Porque é o ego que está na... Vamos pensar no backstage, no teatro, na cortina e para frente da cortina. O ego está na frente da cortina, está dirigindo a sua vida. Se você deixar o ego lá no backstage, lá atrás, na coxia, deixa ele lá atrás. Você está ali. Mas o ego não está dirigindo a sua vida. Quando o ego começa a dirigir a sua vida, você está fudido, meu amigo. Você não tem... Você fica arrogante, você fica egoísta. Só que você... Ah, e outra coisa, o ego também é fingido, né? Ele dá um de santinho, ele dá um de bonzinho, ele dá um de humilde. Ele dá um de humilde. É o que acontece aqui. Tem muita gente que dá um de humilde. Mas é falsa. É falso porque você vê que não tem, que não é verdade. Você vê que não é. E isso é muito claro. Porque a partir do momento que você deixa seu ego lá atrás e deixa você não deixa ele no controle, quando você vê alguém egoísta e fingindo, você não precisa nem dizer, você percebe. Coitado. É assim, é fácil assim. Então, me esqueci o nome dele, o Galindo, né? É retalho. Parece... Hã? Esse palhaço retalho chama Márcia Bastos. Márcia Ela Bastos. tem um Então, palhaço... Márcia Bastos. Então, Márcia, Ela tem é um... assim. Exato. Então, o ego da gente ele vai sempre existir quando a gente estiver vivo. O ego deixa de existir quando o seu corpo é enterrado. Ele não está mais aqui presente. Então, a questão é, deixa ele no backstage, deixa ele lá atrás. Não deixa ele no controle da sua vida. Você vai ver como flui bacana. E aí o palhaço fica mais acende, assim, ó. Não só o palhaço, como na sua própria vida. Ó, ela comentou aqui, ó. Eu estava com medo de estar usando o retalho para ser feliz. Deu um tempo e vi não era. Eu estava com medo de estar usando o palhaço para estar feliz. Aí eu dei um tempo e vi que não era. Sim, porque é o seguinte, as pessoas gostam de se esconder atrás da máscara do palhaço. Fazer palhaço aqui. Olha, atenção, gente, eu não sou contra nada disso, eu só estou dando exemplo. Que às vezes tem gente que vai no hospital, vai na palhaça ativista, palhaço de velhinho, palhaço de criança, palhaço de tudo quanto é nome que existe. Às vezes a pessoa está escondendo atrás do nariz do palhaço. Está escondendo. Quando eu vejo de perto, eu percebo. Não, isso aí não. Por quê? Por que eu vou falando isso, Marco? Porque é o seguinte, para que você quer usar nariz de palhaço? Por que você quer ser palhaço? Você quer montar um espetáculo? Você quer ter um espetáculo? Você quer fazer animação de festa infantil? Então seja bom nisso. Seja bom nisso. Quando eu digo seja bom, não seja um bobinho. Não seja mais um bobinho lá fazer festinha. Cobra, seja profissional. Porque tem muitos bons profissionais que fazem essa animação. Seja bom. Você quer ser palhaço ativista? Então seja bom ativista como gente, antes de pôr o nariz. Porque é o seguinte, é fácil você falar, agora eu vou ser ativista. Ah, eu vou botar o nariz. Seja antes. Seja antes. Márcia, você é de onde? É de onde? Ótimas colocações que você fez. Muito bem. Então não é problema ser palhaço ativista, palhaço de idoso, palhaço de hospital, papapá. Seja. Agora, quando você vê pessoas que falam, olha, meu espetáculo de palhaço. Aí eu vejo, isso não. Isso é uma tentativa de um espetáculo. Porque, para mim, eu perguntei já para várias pessoas aqui, seu espetáculo, eu tenho 2, mas está em cartaz? Eu nunca vi ele no teatro. Aí tem gente que vem com a desculpa esfarrapada. Mas o teatro é caro. Meu amigo, em todo lugar do mundo, tem teatro grande, tem teatro alternativo, tem teatro pequeno. Não adianta. Então, as desculpas mais esfarrapadas.
Desculpa, mas isso apaga. Então, é por quê? Porque não tem um espetáculo. Não tem. Sabe aquele espetáculo que eu concebo, para mim, na minha concepção, é o espetáculo que você tem lá dramaturgia, tem iluminação trabalhada, mesmo que for simples ou complexa, tem lá dramaturgia de cena, dramaturgia de palavra, dramaturgia de movimento, tem um bom figurino, tem um bom trabalho de corpo, tem tudo, tá tudo ali. Mas se não tem, como você pode falar que é espetáculo? Você vai ver, tá lá vazado, assim, você vê um buraco, mas ali, peraí, não tem nada a ver com o que ele fez, com o que ele diz ali. É assim, e aí as pessoas ficam contando que é espetáculo. Apagou tudo. É legal, legal. Legal. Não, eu apaguei pra gente tirar uma foto. Vamos? Eu apaguei pra gente tirar uma foto. É, assim mesmo, ó. Vamos ver se foi. Peraí. Vai outra pose, Joel, outra pose. Outra pose. Vai. Pronto, depois eu te mando. Okay. Ô, Joel, eu só tenho que agradecer essa tarde maravilhosa. Os corações subindo aí. Eu só tenho que agradecer por esse bate-papo aí, essa tarde abençoada, essa tarde agradável. E se você... Quem não viu a live, essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. E chama o Joel aí. Chama ele para dar um workshop aí. Sim. Tá aí de portas abertas. Direção do espetáculo. Também dirigir espetáculo. Quer montar o seu espetáculo solo? Vamos fazer a parceria. Quer montar sua dupla? Fala comigo. Você quer ter técnica para ter uma boa dupla, para fazer teatro na rua, no teatro? Fala. Não tenta fazer sozinho. Porque é o seguinte, já foi provado. É provado que eu já vi. Tudo que não tem direção, não tem um olhar, um encenador de fora. Rapaz, é cheio de falha. É cheio de falha. Cheio. Porque é natural. Isso acontece natural. É natural, as pessoas estão lá com ela mesma, ela coloca, eu gosto disso aqui também gosto. Não, isso aqui eu não gosto porque me deixa desconfortável, isso aqui tá bonito. Se você não tiver alguém para falar, olha, o que você quer fazer? O que você está fazendo com isso? Isso não tem relação com o que você está querendo. Pergunta para o Thiago, Marcos. Quando eu conversei com o Thiago, a gente ia começar, isso foi na altura da pandemia, a gente estava começando a fazer um trabalho para ele. Nós começamos, já vamos fazer isso. Eu falei, Marco, aí eu disse para ele, peraí, isso é um trabalho. Nós estávamos trabalhando. Eu falei, peraí, Thiago, isso aqui. Aí eu fiz as perguntas para ele. Aí ele foi refletir. Ele falou, realmente, Léo, isso não tinha nada a ver, isso tem. Entendeu? Porque é o seguinte, se você tem... É bom estar cheio de ideias, só que é o seguinte, eu tenho olhar para isso. Eu tenho olhar para isso, para a cena, para a dramaturgia. Já testei isso na prática. Funciona. Uhum. Por quê? Porque a obrigação do ator é criar. As pessoas às vezes falam, tem gente que copia, meu. Nossa, como tem gente que copia, como as pessoas copiam palavras, gestos, como as pessoas copiam, eu vejo aqui. Ator criador. Sabe? É um conceito. Mas o meu conceito é, você tem que criar. Mas essa criação, você tem que trabalhar. E a minha parte do encenador-diretor vai instigá-lo, vai provocá-lo a buscar, duvidar, investigar, testar o que você está querendo para ver se realmente é. E aí a gente vai trabalhar. Porque senão você fica com o seu próprio crivo. Entendeu? Verdade, então, verdade. É isso. Investigar. E a pessoa de fora, a posição do encenador é essa. Alinhavar o trabalho criativo do ator. Porque a fala, o espetáculo não é do diretor encenador, é do ator. Se o ator for ator e ator palhaço, né? Enfim, tanto faz. Serve para os dois. Ele tem que saber o que ele quer dizer, realmente.
Um rapaz aqui falou para mim, daquele português, ele não é português, ele falou para mim, nós estávamos trabalhando no circo, ele disse, mas às vezes o diretor, ele falando, questionando, nós estávamos trabalhando, estávamos montando uma tenda ainda, e tal, tem que bater com o diretor para ver se gosta do estilo, etc. Eu falo, rapaz, tudo bem, eu entendi o que você está falando, eu entendi. De repente você fala assim, eu não gosto do estilo daquele diretor, mas você está vendo algo. Porque é o seguinte, eu estava explicando para ele, você tem que ver, você quer alguma coisa. Você vai mostrar o que você sabe fazer, a sua linha de raciocínio, a sua ideia de ator, a sua concepção. Só o seu diretor vai entrar nesse universo. Mas ele fala, mas às vezes o diretor tem umas colocações que não faz parte. Mas aí você diz para o diretor, fala, eu gosto mais por esse caminho. Aí o diretor vai dar dica. Tá bom, é por aí que você quer ir? Tem certeza? Tá bom, então nós vamos trabalhar com isso. Então, é a questão de conversar, diálogo, coerência, estudo, percepção, compreensão, conhecer. É verdade. Ô, Joel, ó. No amadorismo. Que papo bom essa parte da tarde. O papo tá tão bom que meu celular foi para 2% de bateria. Eu tive que colocar aqui para carregar. E o meu carregador nem aqui em casa tá. A minha esposa saiu e levou meu carregador junto. Então, qualquer momento a live pode, puf. Mas já não tem ninguém mais participando, né? Joel, muito obrigado, viu, por aceitar aí a bater uma prosa aí. Meu, muito obrigado, viu? E o microfone é seu, pode agradecer aí, fique à vontade. Ok, eu também agradeço, Marcos. Obrigado. Quem sabe mais à frente a gente faz uma outra com tema específico, só com um tema ou 2 temas só e já basta. Obrigado, viu? E a gente vai se falando aí. Obrigado. Tenha uma boa noite. Amanhã é dia do pai aqui em Portugal. Você tem filhos? Tenho uma filha de 4 anos. Então, feliz dia dos pais amanhã para você em Portugal aí. Obrigado. Eu até escrevi uma cena aqui. Eu até escrevi uma cena grande aqui, serve para todos os pais do mundo. Depois você posta aí. Sim, serve para todos os pais do mundo ter cuidado. O que não deve se fazer. Então, fazem, tanto pai como mães, não deve fazer nunca. Porque acha que está ajudando o filho, mas está prejudicando o filho. Eu escrevi, talvez eu publique, que às vezes pais fazem, mães fazem, e não deve se fazer. Até mais, Joel. Até mais. Boa noite. Até mais. Abraço. Boa tarde aqui e boa noite aí.